família ocupa um papel central em nossas vidas. É a base para a construção de nossa identidade, valores e vocações. É nos primeiros passos de nossa trajetória que nos deparamos com as principais questões que vão formar quem nós somos. E é dentro dessa realidade que surge a vocação do padre Emerson Detoni. Desde quando ele era pequeno, parece que ele sempre era uma pessoa, uma criança mais diferente dos outros, pela tranquilidade dele, pela paciência que ele tinha. Na catequese, quando ele foi, até que a catequista perguntou para ele assim, quem queria, para ele não, no caso para as crianças que estavam na catequese, quem que gostaria de ser padre um dia. E disse que foi o único que respondeu que ele gostaria. Além de apoiar, cabe à família também proporcionar um ambiente favorável e que estimule as crianças a praticar e ouvir o chamado de Deus. A gente já veio lá do berço, né? Sempre rezando, sempre a gente teve esse costume de rezar o terço em família. Cada um rezava o seu mistério e nós sempre tivemos essa coisa de rezar o terço em família. Eu sempre falo que vem da família. Quando a gente procura a igreja sempre com os filhos junto, geralmente eles vão seguir o mesmo caminho. Porque eu penso assim, que uma família, se tu esperar pela catequista, pelo padre, pelo professor, eu acho que não dá muito certo. Eu acho que tem que sair de casa, o começo, né? E fica fácil para todos. Tanto quando o padre Emerson foi para o seminário, a minha mãe era muito, muito devota. E ela falava assim, que enquanto ela era viva, todos os dias ela ia rezar o terço para o padre Emerson. Uma promessa que ela tinha feito, que se ele fosse e ficasse no seminário, enquanto ela fosse viva, o terço ele ia ter todos os dias. E graças a Deus a gente teve uma família bem presente na igreja. Assim, o processo de descoberta da vocação acontece de forma natural e no momento certo na vida de cada um. Eu sempre digo que eu senti o chamado para ser padre desde pequeno. Não sei quando, mas a primeira vez que eu expressei o meu desejo e disse que queria ser padre foi quando eu estava no processo de catequese, preparando-me para a primeira Eucaristia. Então a catequista, no encontro, pediu aquilo que nós gostaríamos de ser quando crescêssemos e se alguém gostaria de ser padre, e foi a primeira vez que eu manifestei publicamente este desejo. E a partir daquele momento, a própria família tomou conhecimento, outras pessoas também, e quando eu celebrei a minha crisma, então o meu catequista me convidou para fazermos um encontro vocacional e o estágio vocacional. E inclusive, coincidentemente ou não, no ano seguinte, eu, que havia recebido o sacramento da crisma, e o meu catequista, entramos os dois para o seminário. O Denilson foi o meu catequista de crisma, me motivou, praticamente ele que teve esta iniciativa de me conduzir até lá. Então eu não tenho dúvidas, que esta vocação, que já sentia desde criança, floresceu e eu senti esse chamado de maneira forte a partir do momento em que eu recebi o sacramento da crisma, ungido com o Espírito Santo para uma missão. Então foi um marco, digamos assim, de início na caminhada do seminário no ano seguinte. Quando pergunto aos pais como acolheram a vocação do filho, Dona Armelinda não contém a emoção. Olha, é emocionante, é bem emocionante, né? Porque a gente sempre pediu pela família que Deus desse o dom que cada um fosse para ser para ele, né? Porque a vocação a gente tentou ensinar desde criança, mas a vocação não é os pais que escolhem, nem vocação e nem profissão, o jeito que eu entendo, né? Porque
A vocação nasce de cada um. Hoje, todos podem testemunhar a alegria que é ter um sacerdote na família. Que a gente se alegra muito por ele ser padre, por ele ser a pessoa que é, simples, mas com uma sabedoria imensa, principalmente quando se fala de religião, quando se fala de Deus. E seria um orgulho para a família. O convite de Jesus é: não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Padre Emerson fala sobre o deixar. A viagem que eu fiz até o seminário para fazer o estágio vocacional foi talvez a maior viagem que eu tinha realizado até então. E ficar 3 dias fora de casa foi o maior período que eu tinha ficado. Então eu sempre fui muito caseiro, né? Sempre ficava muito em casa, perto do pai, perto da mãe. Então para mim foi difícil esse deixar pai e mãe, deixar família para entrar no seminário. Eu lembro que no dia em que eu fui, a mãe chorou, eu chorei, mas foi, digamos assim, aquele choro de deixar alguma coisa, mas na esperança de você encontrar, né, um tesouro maior. E acho que é justamente isso, nós deixamos pai e mãe em busca de um tesouro maior, respondendo a um chamado que Deus nos faz. Eu digo sempre que Cristo não vale a pena, Ele vale a vida. E a partir do momento em que nós nos colocamos no seguimento de Jesus Cristo, nós não perdemos nada, né? Mesmo tendo deixado pai e mãe naquele momento, eu tenho certeza que pai e mãe me acompanharam durante toda a minha caminhada e me acompanham até hoje, né? E o amor que eu sinto por eles, pela família, como padre, é muito maior talvez do que se eu tivesse permanecido em casa.